Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone e desde 2017 eu trago para vocês conteúdos a respeito de morar em Portugal de forma legalizada e organizada. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: se fosse tão ruim como as pessoas dizem na internet, todo mundo teria voltado. Eu acho muito engraçado pessoas que estão em Portugal falando mal, reclamando de tudo, mas não arreda o pé. Então, assim, eu quero colocar para vocês essa visão, né? O que eu acho não é uma verdade absoluta, obviamente, que cada caso é um caso, mas eu vou colocar um cenário geral e vocês vão ver que nós temos muito mais casos favoráveis do que casos desfavoráveis. Se você não se enquadrar em nenhuma dessas situações que eu vou colocar aqui hoje, vocês podem colocar aqui nos comentários: Simone, a minha situação é tal, 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 o que você acha? Será um grande prazer poder responder e poder ajudá-los de alguma forma. E claro que eu não poderia deixar de agradecer aos mais de 2.000 novos inscritos aqui no canal. Gente, vocês realmente são demais. No último vídeo eu pedi a ajuda de vocês, porque realmente o YouTube não estava entregando os meus conteúdos e eu mal conseguia chegar nos 49 mil inscritos. E hoje a gente já ultrapassou aí mais de 51 mil inscritos neste exato momento que eu tô gravando para vocês. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, nós vamos ter passado ainda mais. Então, muito obrigada, sejam muito bem-vindos. E sempre que vocês pensarem em algum conteúdo que de repente não encontrarem aqui nos meus vídeos anteriores, por favor, coloquem aí nos comentários, porque a sua dúvida pode sim virar um vídeo. Então, muito obrigada, continuem se inscrevendo, continuem dando like aí se gostarem realmente do meu conteúdo e vamos lá para as questões. Eu fiz até uma colinha aqui hoje, tá? Para a gente não falhar em nada, em nenhuma informação. É muito importante que vocês separem um valor considerável para os arrendamentos. Eu vou dizer para vocês o porquê. Nesse exato momento, eu estou fazendo um trabalho de relocation para 2 clientes com perfis totalmente diferentes. E o que tem acontecido muito? Quanto menos garantias o cliente apresenta, mais exigências os proprietários pedem. Mais meses de caução, mais meses de aluguel antecipado. Há 5 situações que são favoráveis. 5, gente. São muitas situações que realmente se enquadram. E eu vou passar aqui para vocês. A primeira delas é para quem tem rendimentos vindos do país de origem. Geralmente eu falo Brasil, mas você pode estar em qualquer lugar. Eu já observei que tem gente aqui que me assiste de todo lugar do mundo. Então, você tendo um rendimento passivo, ou seja, que não dependa da sua permanência no seu país de origem, como aposentadorias, aplicações, aluguéis, rendimentos vindos da sua empresa sem com que você tenha que estar presente trabalhando, que sejam superiores a 2.200 euros, considerando um aluguel, um gasto com habitação que esteja aí em torno de 700, 800 euros, você consegue viver confortavelmente em Portugal. E esse rendimento, nessa composição, ele realmente te permite pedir um visto de residência, ou seja, você entra em Portugal de forma legal. A segunda situação é casais sem filhos, porque se esse casal não tiver nenhuma renda passiva, os dois podem pedir, por exemplo, visto de procura de trabalho. Cada um com o seu visto, uma vez que esse tipo de visto ele não permite reagrupamento familiar, então ambos precisam pedir esse visto. Mas quando não se tem filhos, o que acontece? Eles podem ter mais flexibilidade de horário de trabalho, de moradia, então conseguem sim se virar muito melhor. Terceira situação favorável para morar em Portugal: solteiros sem filhos. Nós temos aqui 3 situações. O solteiro sem qualificação profissional vai chegar em Portugal, vai conseguir um trabalho,
tem possibilidade de não ficar escolhendo muito, porque não tem aquele desespero, porque tem que sustentar a família e tudo, então tem mais flexibilidade. Consegue alugar um quarto ou dividir um quarto, então as despesas acabam ficando bem menores. E aí consegue sim, além de ter uma vida ok, até guardar alguma coisinha para poder fazer uma viagem de vez em quando pela Europa, porque realmente é barato viajar pela Europa. E sozinho então fica muito mais fácil. Depois nós temos o solteiro com qualificação. Quem tem uma qualificação profissional sem ser na área de TI, porque o pessoal do TI já chega trabalhando e ganhando super bem. Mas outras áreas, por exemplo, vamos dizer assim, uma engenharia, dificilmente consegue começar a trabalhar em Portugal dentro da área. Mas a boa notícia está que 5 anos depois de viver em Portugal legalmente, esse profissional com qualificação poderá pedir a cidadania portuguesa por tempo de residência e conseguir morar em outros países da União Europeia que remunerem melhor em cima dessa qualificação. Então vale a pena o investimento. E terceira possibilidade para os solteiros é estudar em Portugal. Portugal é um dos países que tem um grau de ensino elevadíssimo na parte universitária e um diploma que é reconhecido em muitas partes do mundo e pagando relativamente pouco. Se a gente comparar a faculdade em Portugal com Estados Unidos, por exemplo, é infinitamente mais barato e depois você pode inclusive trabalhar nos Estados Unidos com esse diploma português. Quarta situação favorável: casais que têm intenção de trabalhar e que tenham filhos acima de 7 anos. Por que eu digo isso? Porque filhos acima de 7 anos, crianças acima de 7 anos, têm escola garantida pelo governo. Mesmo que não seja uma escola mais próxima da sua casa, o governo garante vaga para essas crianças. Então, o que vai acontecer? Dentro daquele período escolar, os pais podem trabalhar com tranquilidade porque eles estão bem cuidados e não terão uma despesa extra com alguém para cuidar dessa criança enquanto os pais trabalham. Então, é totalmente favorável porque a escola é pública e o cuidado com essa criança não vai comprometer parte do rendimento desses pais, ainda que eles consigam trabalhos que paguem apenas um salário mínimo. E a quinta situação são os profissionais que trabalham de forma remota. Óbvio que se ganhar mais do que 2.200 euros, já vive confortavelmente em Portugal. Mas o ideal para esse tipo de profissional é ter o rendimento acima de 3.600 euros. Porque nessa faixa salarial existe o visto de nômade digital, que permite que você tenha um visto de residência específico, então totalmente favorável, e você terá sim uma vida muito confortável em Portugal, tendo esse rendimento. Agora vamos para as duas situações que não são tão boas, mas são possíveis. A primeira é o casal com filhos até 7 anos de idade que vão depender de trabalho em Portugal. Por quê? Justamente, como eu falei agora há pouco, o governo assegura a vaga para as crianças acima de 7 anos, já no ensino fundamental, a partir do 1º ano. Antes disso, existem sim escolas públicas, creches públicas, só que não há vagas. Existe uma demanda muito grande e poucas vagas disponíveis. Então, muito provavelmente, essa família, esses pais, terão que pagar uma creche privada. E aí o que vai acontecer? Essa despesa vai comer ali um pouquinho do rendimento mensal dessa família. Uma creche, tirando Lisboa e Porto, porque eu estou realmente por fora dos preços, mas todo o interior do país vai consumir aí algo em torno de 100 a 150 euros por mês da renda familiar para que essa criança fique sob os cuidados ali de uma instituição enquanto os pais trabalham. É impossível? Não, não é impossível, só que aí os pais vão ter que ralar um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais para
conseguir ali ter uma vida digna. Eu não estou dizendo que vão ter uma vida de luxo, não estou dizendo que vai sobrar dinheiro aí para ficar passeando, viajando e ostentando todos os meses. Obviamente que não, mas é possível sim ter uma vida digna dentro dessa situação. Outra situação menos favorável, mas possível. Quando você tem rendas passivas, como a primeira que eu falei aqui nesse vídeo, só que elas não alcançam os 2.200 euros que eu falei. Ela é menor, vamos supor, dá 1.000 euros de renda passiva. O que vai acontecer? Essa família vai precisar trabalhar para complementar rendimentos. Não dá para viver em Portugal em família com o rendimento de 1.000 euros. É impossível, considerando que os aluguéis estão altos, que para alugar, por exemplo, um T2, um apartamento de 2 quartos, vai desembolsar aí algo em torno de 700, 800 euros, não sobra nada para comer, para vestir, para se locomover, então realmente vai precisar ter um complemento de renda. Agora, se tiver esses 1.000 euros, por exemplo, de rendimentos vindos do exterior e os dois, o casal, por exemplo, trabalhar, aí sim terão mais condições, terão realmente uma vida bem mais confortável. E agora, situação que eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Ah, Simone, mas eu quero de todo jeito. Tudo bem, é uma decisão sua, mas se fosse eu não faria. Que é, por exemplo, a família ganha, e aí eu vou falar de Brasil, tá? Depois vocês façam a conversão aí para o país onde vocês estão. Se no Brasil a família ganha mais de 15.000 reais e vai deixar de ter esse rendimento na totalidade quando se mudar para Portugal. Por quê? Porque dificilmente, ainda que se faça a conversão, ainda que a família ganhe 2.000 euros por mês, não vai chegar no mesmo nível de qualidade na questão financeira que essa família tinha quando vivia no Brasil. Se você estiver disposto a abrir mão disso por razões pessoais, porque todo mundo tem o seu porquê e eu respeito muito isso, e quiser realmente diminuir essa qualidade, diminuir o padrão de vida, tá tudo bem. Mas vocês precisam estar cientes de que isso irá acontecer inevitavelmente. O seu padrão de vida irá cair se você abrir mão de rendimentos que sejam superiores a 15, 20 mil reais por mês para imigrar para Portugal. Se você estiver ciente disso e preparado para isso, tá tudo bem. Eu trouxe para vocês 8 situações, 5 favoráveis, 2 nem tanto e uma que eu não faria, mas que também é viável, também é possível. Obviamente que quanto mais filhos, quanto mais agregados tiverem, vocês precisam recalcular essa sugestão de valor que eu coloquei aqui para vocês. Mas basicamente é isso. E lembrem-se, se fosse tão ruim como as pessoas estão dizendo, não tinha tanta gente em Portugal, não tinha tanto imigrante em Portugal, todo mundo já tinha ido embora. Então, mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas do dia a dia, porque nunca é 100% fácil, as pessoas ainda continuam ficando e continua chegando gente, sim, todos os dias. Muita gente acaba desistindo, mas aí por outras razões que a gente depois vai falar a respeito disso. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo e até o próximo vídeo.